Olá, me chamo Carlos Castro e gostaria de apresentar para vocês uma obra muito importante que foi lançada recentemente aqui em nossa capital e fala da história de um personagem muito conhecido e que vale a pena vocês tomarem conhecimento. Trata-se do livro Um Pequeno Peregrino. A capa dele é essa aqui, por sinal muito bonita, muito linda. Tem muitas informações no livro que seria necessário eu descortinar os nomes para vocês tomarem conhecimento. Primeiramente, essa obra foi idealizada pelo nosso querido pastor Antônio José Azevedo Pereira, o nosso presidente da IEADTC, aqui em Fortaleza, capital cearense. E o pastor Antônio José teve o cuidado de levantar dois pesquisadores, que também são muito importantes para a nossa história, que o nome dos dois, quero mostrar logo aqui a foto deles, é o Vitor Breno, né? Vitor Breno Farias Barroso e o Rubem Maciel Franklin. Esses dois pesquisadores e escritores fizeram essa obra se tornar uma realidade. Aqui está todo o legado do Bastinho, um homem conhecido na época da sua infância e que nós conhecemos bastante, que é o pastor Sebastião Mendes Pereira. Portanto, nós queríamos exatamente trazer para você a sinopse do livro e fazer alguns relatos que, para a apresentação do livro, seria indispensável, né? No caso, a editora, que é o Stadec, o próprio Stadec, né, que é uma instituição ligada à IEADTC, pastor Antônio José, e aqui os organizadores, né, Rubem Maciel e o Vitor Breno, Um Pequeno Peregrino, autobiografia do pastor Sebastião Mendes Pereira, pastor Bastos. E esse livro, ele tem no seu sumário a apresentação, prefácio, palavra dos organizadores, a cronologia, a nota editorial, os primeiros passos da jornada entre as aventuras da infância e os ofícios de um jovem pentecostal, entre 1920 e 1940. Tem O Caminho se Faz Andando, aprendizados e consolidação ministerial nas lides do campo cearense de 1940 a 1960. A parte 3, As Trilhas da Causa de Cristo, mudanças e tensões na atividade pastoral entre 60 e 1980. E Peregrinando até a Eternidade, o legado do pioneiro e o futuro da igreja em perspectiva, de 1980 a 2000. O prefácio, Memórias de um Pequeno Peregrino na história do pentecostalismo assembleiano cearense, sobre a autobiografia do pastor Bastos. Literatura crítica, a autobiografias e as temporalidades do pioneiro, as raízes memorialísticas da história assembleiana, Rubem Maciel Franklin. Ok? Então, a apresentação do livro é do pastor Antônio José Azevedo Pereira, pastor presidente da Assembleia de Deus Tempo Central em Fortaleza,
O prefácio vai ficar por conta de quem mesmo? Prefácio? Ó, pastor Ismael Félix, que é o filho do pastor Sebastião Mendes Pereira, tá certo? A palavra dos organizadores, a palavra dos escritores, e tem toda a questão cronológica da história do pastor Sebastião Mendes Pereira. Eu quero, de viva voz, já li um pouco do livro, conheço um pouco da história do pastor Bastos, ele que foi um pioneiro na missão pentecostal a partir de 1938, quando ele vem aceitar a Cristo no Templo Central, após uma mensagem do missionário Orlando Boia. De lá para cá, o pastor Bastos se apresentou como um grande evangelista. Fato esse que a história já traz o seu registro. No ano de 39, ele já visita a localidade de Pirangi, em Cascavel, na companhia de Raimundo Porfírio de Lima, e ali começa um trabalho de evangelização. Pastor Bastos, ele teve na sua vida histórica e biográfica uma passagem muito importante pela localidade de Betânia, em Itapipoca, e essa passagem foi de suma importância para a sua vida pastoral. Nós chegamos a entrevistá-lo algumas vezes por telefone, e ele nos falou da dureza do evangelho quando ele vai chegar na região. Já na década de 50 ele assume esse pastorado e vai até a Praia de Moitas, que fica dentro do campo da região na época, ficava, né, dentro do campo da região naquela época. Hoje Moitas já é campo há muito tempo, né? E esse trajeto ele fazia a pé e ora em montaria, em animal de carga, né? E a irmã Terezinha, que é sua esposa, em uma entrevista que eu tive o privilégio de realizar, quando ela ainda era bem jovem, ela faz relatos extraordinários da passagem deles por esta localidade. O certo é que o livro ele traz muito comentário a respeito do pastor Sebastião Mendes Pereira. Vale a pena você se debruçar sobre a leitura de Um Pequeno Peregrino. O pastor Bastos, ele é contemporâneo, por exemplo, do Jacaré, do jangadeiro Jacaré, que na década de 40, com mais 3 amigos, eles, em uma jangada de Pau de Piúba, eles se deslocam aqui do Ceará, indo até o Rio de Janeiro. Olha, naquela época, década de 40, um jangadeiro conduzir uma jangada entre o Ceará e o Rio de Janeiro não era fácil, né? E o pastor Bastos foi contemporâneo desses homens, né? Assim como Olson Elson, não sei pronúncia em inglês, que foi o americano que produziu um documento já naquela época, um documento biográfico em vídeo sobre a nossa fortaleza. E o certo é que a obra é simplesmente magnífica e vale a pena você conhecer o livro Um Pequeno Peregrino. Esse livro, ele traz um registro histórico que a nossa instituição ainda não tinha condição de ter sido revelada no período pré-lançamento desse livro. Somente com o lançamento desse livro é que esta informação, que esta brilhante informação chegou até
nós pesquisadores, que foi o local, a foto aonde aconteceu os primeiros, eu diria, os primeiros cultos não, porque antes desse culto já tinha havido culto na Tristão Gonçalves com a Esther Anderson e a Ingrid Anderson. Mas na área de se conhecer o local e a fotografia da casa, é a primeira. Então nós temos aqui a foto da casa, na Visconde do Rio Branco 2424, onde foi realizado o primeiro culto pelo pastor José Teixeira Rego e Antônio Rego Barros. Essa história está expressa nesse livro que vocês vão tomar conhecimento a partir da leitura física desta obra, ok? Para adquirir o livro, você tem que entrar em contato com o pastor Antônio José Azevedo Pereira, que é quem detém aqui os direitos autorais dessa obra, tá bom? Você pode entrar em contato aí através do Google, pode colocar IEADTC Fortaleza, que você vai chegar na igreja e lá vai ter links que lhe direcionarão a como você pode fazer para comprar esta grande obra que eu apresento aqui no nosso museu. Deixa eu me afastar um pouco mais aqui para vocês conhecerem a nossa vila, né? Na verdade, a vila aqui do museu, ela vai trazer um registro das frentes de alguns templos antigos que nós tivemos aqui no Ceará. Nós já fizemos aqui, estamos aí para concluir o nosso primeiro templo, que é de 1925, no sítio Tunga Cocó. Depois a gente já tem também o de Messejana, construído pelo pastor Emiliano em 1946, e assim a gente vai trabalhando um pouco da história. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado.